Está começando agora mais um Cabra Macho Podcast. O meu podcast, o seu podcast, o nosso podcast. Hoje estamos com ele aqui, André, mais conhecido como Pastor André Benevides. Ele que estará respondendo algumas perguntas, algumas que algumas pessoas me mandaram, outras que eu anotei, coloquei aqui. Se apresente aí para o pessoal de casa, meu amigo. A paz de Cristo para todos, que seja um tempo precioso, possamos aí estar sendo um fator de bênção e edificação na vida de muita gente, pois esse é o propósito de estarmos aqui para a glória de Deus. Amém, graças a Deus, que Deus abençoe o Cabra Macho Podcast, não é não, meu amigo? Oh, maravilha! Então, ele que é pastor, pregador da palavra de Deus, confere? Amém. Amém? Pode se apresentar mais para o povo de casa que não lhe conhece, meu amigo. Então, meu nome é André Benevides, eu sou pastor presidente da Igreja Batista Expandindo o Reino e presidente da CRERP, que é a Casa de Recuperação e Reintegração de Pessoas, onde fazemos um trabalho com dependência química. E responsável do projeto Expandindo o Reino, que é um projeto de missões e evangelismo interdenominacional. Né? Temos atuado aí na área da educação, onde é a nossa especialidade, educação e missões. Né? Já leciono na área da teologia, história, filosofia há mais de 20 anos. Tive a oportunidade de estudar, né, de me especializar em algumas áreas específicas. Né? Eu sou bacharel em teologia pela FACETEM, que é a Faculdade de Ciência e Teologia de Roraima. Sou pós-graduado em Teologia Bíblica, Sistemática e Pastoral pelo Seminário Batista do Sul do Brasil, hoje mais conhecido como FABAT, que é Faculdade Batista do Rio de Janeiro, lá na Tijuca. Sou mestre em teologia com concentração em história do cristianismo pelo IBADERJ e sou doutor na área da prática pastoral, que é assistência aos necessitados, né? Deus tem nos dado algumas oportunidades de estar atuando, como, por exemplo, na Missão Kairos, como um dos docentes do treinamento transcultural, né? Onde nós temos também uma parceria e missionários no campo. Né? Temos missionário em Senegal, que é o missionário Max Ribeiro, temos missionário em Moçambique, pastor Xavier Lanca, temos missionário em Senegal, lá em Guiné-Bissau, que é a missionária Maurícia, na Argentina, pastor Paulo Rogério Ruiz, e temos feito aí, com as forças que Deus tem nos dado, o máximo para a gente poder alcançar os não alcançados. Né? Nós temos uma lista aí, tanto nas Portas Abertas, quanto na área de missiologia, que é na Janela 1040, 64 países são os menos evangelizados do mundo, e uma lista de 50 países na missão Portas Abertas, dos países mais perseguidos do mundo. Só somando esses países, eles dão mais de 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho, onde não tem Bíblia traduzida, não tem folheto, não tem igreja, é proibido pregar e evangelizar. Meus amigos, já viram aí que meus amigos, já viram aí que o episódio de hoje tá show de bola, hein? O episódio de hoje tá pesado, com muita informação, muito conteúdo, muita palavra de Deus para estar edificando as nossas vidas. E vamos dar seguimento a mais esse episódio do Cabra Macho Podcast. O meu podcast, o seu podcast, o nosso podcast. Pastor, ouvindo o senhor falar sobre a questão de missões, o que o senhor me diria
da seguinte pergunta: quais são hoje as maiores dificuldades do evangelismo, da evangelização? Eu não sei a palavra certa, ou qual que se encaixa melhor. Qual é a maior dificuldade ao levar a palavra de Deus para as nações? Então, a maior dificuldade para levar a palavra de Deus para as nações hoje, infelizmente, né, é com tristeza que eu falo isso, porque estou falando da minha própria classe. Uma certa vez, o fundador da Missão Cairós, pastor Valdemar Carvalho, saudoso, numa conferência fizeram a mesma pergunta para ele. Qual era a maior dificuldade da obra missionária, da evangelização do mundo, do envio de missionários, sustento? E a resposta dele foi esta, que é a mesma que eu quero dar para vocês. A maior dificuldade da obra missionária chama-se pastor presidente de igreja. Os pastores hoje no Brasil são as maiores dificuldades para a obra missionária, porque eles que têm toda a condição de fazer, não faz e ainda impede aqueles que querem fazer nas suas comunidades, né? A igreja precisa de encorajamento, motivação, desafio, envio e sustento e oração. Todo esse papel que a obra missionária carece está na mão da igreja. E só quem pode impulsionar isso na igreja é o pastor presidente. Então, os pastores presidentes hoje são o maior impedimento da obra missionária no mundo. Meu Deus do céu, não era para ser, né? Principalmente aqui no Brasil, né? No Brasil, então, é o pior. Passa um monte de coisa na minha mente aqui. Uma coisa é você lutar contra o diabo. Outra coisa é você lutar contra o pastor. Contra o pastor, mas é pseudo, né? Porque não tem como. Como que uma igreja sobrevive sem fazer missões? Ela sobrevive? Na verdade, ela deixa de ser igreja. Uma igreja que não faz missões, ela perde a sua identidade, sua razão de ser. Porque a razão de ser da igreja, de estar aqui, é ela continuar a missão de Cristo. Jesus disse em João 20, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então, pregar evangelho é uma forma de fazer missão? Pregar evangelho é uma forma de fazer a obra de Deus. Quando se fala em missão, é importante distinguir duas coisas importantes. A igreja tem uma missão. É a missão dada por Cristo. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Atos 1, 8. Receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então veja que é uma ordenança. Porém, essa ordenança tem dois momentos. Tem um momento de missão e tem um momento de missões. E eles devem ser feitos mutuamente. Significa dizer que a igreja tem que fazer missão e missões ao mesmo tempo. Um não caminha sem o outro? Um não caminha sem o outro. Até caminha, mas a ordem é os dois simultaneamente. Entendi. Né? Missão é tudo que a igreja faz a partir do seu local de plantação. Né? Por exemplo, a nossa igreja, a sede está lá no Mutondo. Né? Tudo que ela faz a partir dela é missão. Tudo que ela faz além dela, aonde não há igreja, não há pregação, não há evangelismo, é missões. Então, quando eu vou, por exemplo, no Brasil, eu tenho um desafio, né? Ronaldo Lindória é um dos grandes missionários hoje do nosso país. Dedicou 10 anos aí a traduzir o Novo Testamento e plantar igreja lá em Gana, entre os concombos. E agora está no Brasil e ele fez um trabalho entre os indígenas. Então, ele listou o desafio no Brasil. O desafio
missionário no Brasil, que são os ciganos, os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas, os mais pobres dos pobres, os mais ricos dos ricos. Esses são hoje o alvo missionário. Então, tudo que a igreja faz para atingir no Brasil os sertanejos, os quilombolas, os ciganos, os indígenas, os mais pobres dos pobres, os mais ricos dos ricos, ela está fazendo missões, porque esse é um povo não alcançado no nosso país. Tudo que a igreja faz para as comunidades em torno, tipo o trabalho que nós fizemos aí no sábado, né? De evangelismo no Alcântara, Vila 3, pegando os moradores de rua. Isso é missão. Isso é missão. Isso é missão. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É o que a igreja faz a partir dela. Ó, eu já não sabia. Aquilo que ela faz, além dela, ou seja, onde ela tem que sair do seu lugar para ir para outro lugar onde não tem evangelho, não tem pregação, não tem igreja, isso é missões. Ah, sim. É isso que se enquadra, né? Justamente. Com exatidão dentro de missões. Muito legal aí. Para quem não sabia, já fica aí. Ó, se você não sabe, acessa lá, Pastor André Benevides. Se você quer ser alimentado, assista aos vídeos, compartilhe a palavra de Deus para mais pessoas. Entra lá no canal, Pastor André Benevides. Lá tem um quadro muito legal. Pergunte ao pastor. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber sobre algo, mande lá no Pergunte ao Pastor, porque o pastor responde. E falando de perguntas, vamos lá, vou te fazer uma pergunta aqui que um seguidor mandou para mim, para que eu fizesse para o senhor. Ele mandou exatamente assim, é até um pouco engraçado, né? Pastor, sobre eu fazer uma fezinha, fazer um joguinho, o crente pode ou não pode, é errado ou não é errado? Foi exatamente isso que ele me mandou. Fazer uma fezinha, seja numa raspadinha, seja numa telecena, seja numa rifazinha, numa cartelinha, em alguma coisa assim do tipo, ou numa mega sena, enfim. E aí, o que a Bíblia diz sobre isso, pastor? Então, os jogos de sorte e de azar, seja ele lotérica, jogo do bicho, bingo, bicho mesmo, rifa, né? Hoje, infelizmente, há muita igreja que está praticando isso. Eita Jesus! Como ela não faz missão, não faz missões, então ela quer fazer arrecadação, ela quer ganhar dinheiro. Então hoje você tem rifa, tem bingo, tem sorteio. Não pode ser o foco da igreja. Na igreja. Então isso é complicado. Mas todo jogo de sorte e de azar, ele sempre foi reprovado na história da igreja, pelos pais da igreja, foi reprovado pela ética cristã e ele é reprovado biblicamente. Por quê? Porque o homem é ordenado no livro de Gênesis, no capítulo 3, que o homem tem que comer do suor do seu rosto. O homem ele tem que trabalhar para viver, né? A outra coisa, o ser humano tem que depender de Deus. Mateus 6, o Senhor Jesus ensina para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, no que havemos de comer, de vestir e de beber, que assim como Deus cuida das flores, das aves, cuida de nós. E Jesus então manda a gente buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas nos seria acrescentado. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, Paulo combate a ganância, a vontade de ser rico, pois aquele que quer ser rico cairá na condenação do diabo, disse Paulo. Ele ainda diz mais, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas então é pecado ser rico?
Não é pecado ser rico, mas é pecado querer ser rico. Só querer pelo fato Justamente. de só querer por status. A vontade de querer ser rico, ou seja, como anseio, fruto do desejo. amor ao dinheiro, o problema não é você ter dinheiro, ter condição, não é você ser, mas é você querer ser como uma meta de vida, como um propósito de vida. Porque se você quer, porque você ama isso demais. E aí, quando você ama, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você está muito à beira do abismo, das ciladas, das artimanhas. Você perde um critério. Então, a Escritura, ela combate essa ideia do meio. Então, biblicamente, ou é sim ou é não. Não existe em cima do muro. Não existe em cima do muro. Ou você está com o diabo ou você está com Deus. Ou você está na carne ou você está no espírito. Entendeu? Ou é sim ou é não. Sorte e azar é um precedente. Então, sorte e azar era uma prática comum no mundo antigo e Deus combateu e repudiou essa prática. Por isso, os jogos de azar. Né? A igreja não compactua, a igreja bíblica, a igreja de Deus, não compactua com os jogos de azar. Porque ele está movido pela ambição, pela corrupção, ele está movido pelas intenções erradas que a Bíblia condena. Pelo contrário, o que é que a Bíblia estimula? Se você tem, disse Paulo, o que comer e o que vestir, ficai contente. É o contentamento. Isso não significa que você não possa querer crescer na vida. Ter objetivo. Ter objetivo, você comprar um carro, você fazer uma viagem, você comprar uma casa, alcançar posições maiores, mas é Deus que vai te abençoar, que vai te conduzir. O seu coração não está nisso aí. Então você não fica nem mais nem menos vaidoso, orgulhoso, você não negocia, você não faz tripulia, você não se corrompe por conta dessa ambição. Então esse que é o problema. Essa ambição aí, ela é totalmente repudiada pela palavra de Deus. Então, se tem sorte e azar, não pode. Agora, existem outros meios de negócios. Por exemplo, quando você fala assim, ó, bingo, casa lotérica, aposta, jogo de futebol, videogame, tem aposta, tem sorte, tem azar, tá fora. Tá fora. Qualquer uma forma. Agora tem uns, por exemplo, que são títulos de capitalização. Ou seja, quando você compra um título no banco, né? No banco, e esse título, ele, além de você juntar aquele dinheiro, acumular aquele recurso, é uma forma de investimento, como bolsa de valores, como o Tesouro, né? LCA, LCI. Qualquer forma de investimento aí, empresa, né? Você compra ações, esse mercado de ações, o título de capitalização, ele é uma forma de investimento. Só que ele é uma forma de investimento que ele te oferece, além da proposta palpável, né? Que é do resgate te no presentear com sorteio. Ele te presenteia, mas você não fez o sorteio. Você não contratou... Você nem pediu para participar. Não, já é dele. Ele faz isso. E você não tem que apostar, você não tem que comprar nada mais, você não tem que investir. Você só fez o investimento do título, né? Para um resgate futuro. Mas, conjuntamente, seu título pode ser premiado. Entendeu? Então, nesse sentido, o título de capitalização,
ele não é um jogo de sorte e de azar. Né? Não se enquadra. Não se enquadra. O título não se enquadra. Ele está fora. Ele está fora desse contexto. Tanto ele, tanto a Bolsa de Valores, quanto fundos imobiliários, Tesouro Nacional, né? Tesouro Direto. Todas essas formas de investimento, né? O que é que você tem aí? Investimento e riscos, né? Ganhos maiores, menores, perdas, né? E aí você atua com profissionalismo. É uma questão de cálculo, de matemática, de números. Probabilidades, né? De probabilidades. Não é uma questão de estatística. Onde um perde e o outro ganha. Não, é conhecimento e acompanhamento. Então, quem sabe trabalhar, isso é uma profissão até. É uma profissão. Então, pessoas fazem esse tipo de investimento e não há problema nenhum. Biblicamente falando, não há nenhum tipo de restrição para título de capitalização. Como você está falando de jogos, aí eu logo pensei, e um jogo de videogame onde 2 irmãos jogam? Não há problema. Já é uma outra história isso, né? Então, o jogo, no sentido de esporte, brincadeira, de divertimento, entretenimento, não há problema. O problema é quando você faz aposta. Entrou a aposta no meio, começou o erro. Vamos lá, aí agora me veio na cabeça. E se eu apostar sem dinheiro? Se eu falar assim, eu te ganho isso de brincadeira. Tá errado também. Mesmo de brincadeira? Não tem brincadeira para isso. Isso você tá na rivalidade do jogo. A questão, então, não é somente só empenhar o dinheiro. Não. A intenção? É a intenção, com certeza. Agora eu peguei. Porque eu cansei de fazer isso na minha infância. Hoje eu não faço mais, mas eu fiz muito isso. E nunca ninguém me comentou comigo sobre isso. Eu não fazia a mínima ideia. Eu lembrei disso agora. Porque isso já estimula você ao erro. Você, quando entra nessa rivalidade, por exemplo, uma coisa é uma competição, uma coisa é uma aposta. A competição, no caso, você vai ganhar a medalha no final. E o jogo, você vai ganhar o dinheiro no final. Só que aí o outro perde. E a competição, o outro perde também. Não, mas na competição não é uma questão de sorte. É uma questão de capacidade. Muito bom. Já na aposta, você faz a competição, é onde começa as tramóias na vida. Aonde tem aposta, tem corrupção feia. Por quê? Pessoas compram pessoas se vendem. E aí você tanto compra quem perde como você compra quem ganha. Há uma manobra que é o que virou, por exemplo, o futebol. Eu não consigo acreditar mais que o futebol é real. Ele era o que? Era um esporte e a prática do futebol é muito bacana, é muito legal. Mas é uma burrice da parte hoje do brasileiro, dos torcedores, acreditar em qualquer um tipo de time. Eu também, eu tenho meu time, mas eu tenho muita dificuldade em acreditar que não rola algum tipo de esquema ali por Os jogadores se vendem, os juízes se vendem, na mídia, os times se vendem. Diversos jogadores aí que se venderam por valores absurdos. Justamente. Jogadores que foram afastados. Né? E isso acontece assim, desregradamente. Acontece o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Não sabe. Então, assim, aí você vê jogadoras ganhando milhões, que um jogador só acabava com a fome no Brasil. Muita coisa. Então você vê a discrepância e tá aquele adolescente, jovem, criança, fanática ou adultos matando um ao outro. O cara não tá nem aí pra ele, tá lá dentro do iate dele, cheio de prostituta, bebendo, se drogando, fazendo arruaça, ganhando milhões. Esse jogador que eu tô falando, que não tem necessidade nenhuma de eu falar o nome, eu já vi. Pra mim, eu prefiro outro, que também não tem necessidade de eu falar. Mas esse jogador, lá, em várias práticas, não para com mulher nenhuma, nunca tá com nada a falar, isso pra mim não é ídolo, não. Sabe, nem olhando pela ótica espiritual da coisa, assim. Sim. Mas assim, olhando por uma questão racional, lógica.
Como que eu vou seguir um cara que não para com uma mulher, faz um monte de filho, em quem ele, sei lá, que eu não sei nem como falar isso, que é pesado, não é exemplo para as crianças. Como que você olha para um cidadão desse? Esses ícones do nosso país, eles são a vergonha do mundo. São a vergonha. São a vergonha. Mas eu não culpo eles não, porque eles são corruptos. Eu culpo aqueles que dão ibope para eles. Eu acho que a corrupção ela está em todas as áreas, Entendeu? em todas as escalas. O brasileiro, independente dele ser crente ou não, ele tem que acordar. Para ele não ser mais enganado, nem ser dominado, oprimido, e para não ser mais sugado. O brasileiro já está já aqui, ó, no osso do osso. Meu pai. Justamente. Muito triste essa realidade. Eu não acredito fielmente que a falta da instrução, a falta do estudo, do conhecimento de forma geral, acontece o que está acontecendo aí. Não tem um salário digno, o que você faz com o salário mínimo? O que você compra? Olha o preço do mercado, as coisas, que absurdo. Você não faz nada. Eu lembro que R$1.000 antigamente era muito dinheiro. Quem ganhava R$1.000 era a meta do trabalhador. O salário era... Chegar a R$1.000. Eu mesmo servi o quartel. O meu salário era R$300 de passagem, mas 298 de soldo. 300 prata, depois aumentou para 400 prata. Eu era feliz, tinha muito dinheiro, não sabia o que fazer com dinheiro. Para o senhor ter uma noção. E hoje? Tá tudo desvalorizado, o negócio tá tudo desordenado, tá uma verdadeira bagunça. Mas por quê? O povo prefere olhar para pessoas que não têm nada de bom para oferecer. Tanto esse jogador, como eu falei, diversas cantoras e cantores só falam porcaria, não agrega em nada, não traz conhecimento para o povo. Não traz nada de benefício e o povo tá lá venerando eles, como se fosse um deus. O que esperar de uma geração que sai de casa, paga ingresso para ouvir um pseudo cantor de rap, essa caricatura da música, para começar a desmoralizar aqueles que estão ouvindo. Chamar as mulheres que estão diante dele, os homens, de nomes que é vergonhoso pronunciar. E eles pagam, rebola, vai até o chão, imita as danças. Então, o que esperar de uma geração dessa? É uma verdadeira inversão de valores. O que era certo se tornou errado hoje em dia. Fazendo apologia ao crime, fazendo apologia às drogas. Então, hoje, as drogas é um caso de saúde pública. Ou seja, você não consegue chegar hoje num lugar que não tenha viciado. Eu acho que não tem mais jeito. A droga tá... Você antes pensava na escola, na faculdade, como o ápice da educação. Hoje você pensa na escola e na faculdade como a Babilônia. Seja, se você quer usar droga, vai para a faculdade. E virou algo olha a situação. Você quer usar droga, vai para a escola. É muito triste. Porque na escola você vai usar droga. Um monte de coleguinha. Eu, quando estudava, já tinha. Isso, tô falando de pirralho, de 13. Adolescente, pré-adolescente. Eu vou fazer 30 anos de idade, nunca botei um cigarro na minha boca. É uma questão de saúde. Agora, a gente não está falando da gente, não. São dados. Estuda um pouquinho. Eu aprendi isso na faculdade. Um cigarro, eu estou falando de cigarro comum que vende em qualquer lugar. Souza Cruz. Um cigarro, ele contém aproximadamente 2.700 substâncias tóxicas dentro dele. Sim. E até fezes de rato já foi detectada ali através do microscópio, porque eu já vi matérias. São 2.700 substâncias, são altamente
tóxicas. Eu não conheço, eu desconheço alguém que fume cigarro e tenha qualidade de vida. O senhor conhece? Eu não conheço. Olha que interessante, eu não sei se você sabe, mas eu estou há 18 anos trabalhando com dependência química. Eu tô nos guetos, eu tô nas comunidades, tô nas vielas. Só que não curtindo, levando o evangelho, tirando pessoa do crime, tirando das drogas. Então nós fazemos trabalho, nós não fizemos, nós fazemos trabalho, continuamos fazendo. Complexo do Salgueiro, Complexo da Penha, Complexo da Maré, Complexo do Lins, Complexo do Alemão, né? Aqui na nossa região, Coruja, Martins, Chumbada, Menino de Deus, né? Jardim Catarina, Santa Luzia, Santa Isabel, Meia-Noite, Anaia. Meu Deus, muito lugar. Que você pensar aí, nós fazemos trabalho nas comunidades, nos bailes funk. Há quantos anos? Na área da dependência química, 18 anos. Na área do evangelismo, né? Nós estamos aí há 24 anos. Já viu de tudo? E aí? Muita coisa. O que o senhor viu até hoje que mais te assombrou? Então, o que mais me assombrou é que eu achava que as drogas ilícitas matavam mais. Mas eu descobri nessa caminhada que as drogas que mais matam são as drogas lícitas, que é o álcool e o tabaco. O tabaco e o álcool matam mais do que todas as drogas ilícitas juntas. Você pode juntar o crack, o skunk, o dicirê, o lança, loló, LSD, heroína, cocaína. Você pode misturar tudo. Tudo junto não mata mais do que o álcool e o tabaco. Qual é a diferença? E por que o tabaco e o álcool é liberado e essas drogas não são liberadas, são ilícitas? Porque o álcool e o tabaco mata mais, mas mata lento. Demora a morrer. Então, alimenta um mercado muito grande de consumidor. E está presente nos mega eventos da nossa sociedade. Os ícones dessa nação estão envolvidos com isso, né? Os empresários, os milionários. E as drogas ilícitas, elas matam menos, mas matam rápido. Doideira, hein? Mata rápido, né? Mata muito rápido. E quando não mata mais rápido que deveria, deixa sequelado. E mata de forma direta e mata de forma indireta. Ou seja, mata gerando acidentes, mata por morte projetada, como assassinato, né? Espancamento. Então você tem esse universo aí. E isso era uma questão de favela. As drogas ilícitas eram um papo de favela, de comunidade. Hoje, na verdade, é uma questão hoje dos ricos. Porque quem tem dinheiro para comprar cocaína, lança, loló, maconha em abundância não é o pobre. É o rico, é o classe média, alta. Então, nos grandes condomínios de luxo da Barra da Tijuca, nas megalópolis aí, tá lá o traficante burguês, que pega na comunidade e leva para dentro do prédio e circula com a rapaziada nas resenhas, nas festinhas, e toma lipó e toma cocaína. É muito triste ver uma juventude tão nova, tão bonita, com tudo pela frente, sendo escravo, porque isso escraviza. Eu mesmo já fui escravo do álcool, não tenho vergonha de falar, pelo contrário, gosto de falar,
Porque se tiver alguém aí atrás dessa tela me assistindo, estiver com dificuldade, chama a gente. Nós não vamos passar seu problema para frente, sua dificuldade, seja o que quer que seja. Eu fiquei escravo disso durante muito tempo. O pastor André foi uma pessoa que me ajudou muito. Hoje, graças a Deus, não consumo mais nada, estou limpo, para a honra e glória do nosso Pai. E você que está nos assistindo, Ele quer te libertar. Não é uma questão de religiosidade, de igreja tal. Não, é Jesus Cristo, é Deus, é o nosso Pai. Ele tem o melhor para a sua vida. Esse podcast, o Cabra Macho Podcast, aqui, eu quero trazer pessoas de diferentes atividades, negócios, falar sobre empreendedorismo e tudo mais, mas a centralidade desse podcast eu quero ajudar pessoas. Eu quero muito poder contribuir de alguma forma para poder estar melhorando a minha vida, a vida de quem está aqui como convidado, a vida de você que está aí como ouvinte e assistindo a gente. Então, é muito importante. Está passando uma situação difícil, não está conseguindo sair, procure ajuda. O pastor, ele participa, ele é presidente de um centro de recuperação, como ele disse, a CRERP. Confere? Confere. Lá é um lugar onde você vai ser tratado, onde você vai ser amparado, você vai receber ajuda. Você só não vai receber ajuda se você não quiser. Ou se alguém que você conhece não quiser. Então, se você conhece alguém que é dependente químico, que tem dificuldade, não tem vergonha nenhuma nisso. Não há vergonha. Não há graça nenhuma nisso. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele acha tudo muito engraçado e ele faz as pessoas acharem engraçado. Vou beber, vou curtir, vou fumar, vou cheirar, vou fazer acontecer. Tem nada demais. Mas ele está te escravizando. Eu mesmo, como eu disse, eu já fui escravo do álcool durante 3 anos. Gente, foi a pior coisa da minha vida. Não sobrava R$1 no meu bolso, meu amigo. Tinha dinheiro para beber. Não me pergunte como. Para beber, para sair, para me prostituir, me relacionar com várias mulheres sem ter compromisso algum, sem honrar a Deus, sem honrar minha família, sem honrar a família da pessoa que eu estava me relacionando, sem escrúpulo nenhum. Mas não tinha R$1 no bolso. Aí me responde, o que é isso? Que loucura é essa? Rapaz, que doideira, né? A dependência química, é interessante que a gente vê algumas propagandas nos canais abertos, mas a gente não vê a verdadeira conscientização. Vou pegar um negócio aqui. Eu queria falar um pouco sobre essa questão da dependência química, que ela é muito importante. Primeiro, a dependência química é uma doença. Ela está na OMS, só que ela é uma doença oculta, que ela não sai nos exames, não tem um pré-diagnóstico. É uma doença que você só descobre ela, que você tem, depois do primeiro uso. Depois do primeiro gole, se for álcool, depois do primeiro trago, se for o cigarro, a maconha, depois da primeira cheirada, se for a cocaína, aplicada, se for a heroína, o lança. Então, você só descobre que você é um dependente quando você usa pela primeira vez. É uma doença oculta, não tem exame que consiga diagnosticar previamente. Então, a mídia faz uma propaganda, as escolas, faculdade, as amizades, envolvendo a curtição, a balada, o prazer, os filmes, os próprios filmes, as séries hoje, mostra essa juventude, aí você começa a ver a coisa tão popular, é tanta gente usando, é tanta gente fazendo, que você vai se convencendo que o negócio é legal,
que o negócio é bom. Loucura, né? E esse é o problema, porque a dependência química, o agente da dependência, ele é prazeroso. Os especialistas chegam a dizer que cheirar uma cocaína é um prazer semelhante a um orgasmo. Então você vê que é um negócio prazeroso. Se não fosse, ninguém continuava usando. Se eles continuam bebendo, continuam fumando, continuam cheirando, é porque eles se sentem bem. Traz prazer, né? Traz prazer no uso, mas quando passa ele, gera depressão, gera angústia, é um tormento, porque você entra no mundo imaginário e você não quer mais sair desse mundo imaginário, e aí você quer usar para alcançar aquela sensação que você sentiu pela primeira vez, mas você não consegue, e é por isso que a pessoa começa a experimentar outras drogas, porque ela quer chegar naquele prazer da primeira vez, não consegue, e vai usando, troca de droga para poder se chegar lá. Então, o adolescente, o jovem e até o adulto, ele se predispõe a experimentar. É o grande erro, porque você só descobre a doença a partir do uso. Mas usou, se você tem a doença, já está viciado. Muito triste, né? Já está viciado. Então, droga não é legal, droga não faz bem, e tudo que acompanha a droga é desgraça. Essa é a parte técnica e química da droga, a patologia. Mas tem a parte espiritual da droga. Porque todo o ambiente da droga, a cocaína, quando chega no morro, o que é que o traficante faz? Consagra a cocaína. A pasta, a pura, a escama de peixe, como eles gostam de dizer, a pura, quando chega na favela, ela é consagrada a Zé Pilintra, que é uma entidade aí da Umbanda, do Quimbanda, consagra a Zé Pilintra, tira parte dele, e o restante, eles começam a fazer a mistura e depois a indolação, para poder vender. Então, há demônios, há forças espirituais que agem por trás do ambiente da droga, do uso da droga. Não é só uma questão de dependência química, há um lado espiritual também muito forte. É por isso que você chega numa favela, numa comunidade, meu irmão, os caras estão ganhando rio de dinheiro, mas continuam numa miséria, num ambiente pesado, num clima difícil, e aonde tem crack é aquela terra de zumbi. Eu vejo no entendeu? jornal passando. Você passa ali em frente ao Parque União, a Nova Holanda, pô, é terra de zumbi ali na Avenida Brasil. Você vai aqui no Menino de Deus, terra de zumbi. Você vai lá na Coruja, lá na Brasília, terra de zumbi. São Paulo, então, centro de São Paulo, não é mais aquele canto lá da Cracolândia. Agora é o centro todo. Eles espalharam tudo que é canto. É um monte de zumbi zanzando para lá e para cá. Esse é o universo. E isso está se multiplicando pior do que rato, barata. A coisa tomou uma proporção. E se você que nos ouve, você pai, você mãe, você jovem, sai dessa onda, porque essa onda te leva para o esgoto, te leva para a vala ou te leva para a sepultura. Essa onda não te leva para cima, irmão. Esse elefante voador, meu irmão, é só uma ilusão. A verdade é que tu tá indo para a vala, tá indo para o buraco. Daqui a pouco tu tá numa noia, doido, varrido, que se ela não te matar por vários fatores, ela vai te matar por outros meios. Overdose, loucura,
entrega total, mendigância, miséria. Aí passa a não respeitar os pais, a ninguém mais, né? Não respeita mais ninguém, porque perde a capacidade, a compreensão da realidade. Começa né? a roubar dentro de casa, depois começa a roubar vizinho, depois começa triste. a cometer pequenos furtos na rua, ou entra pro tráfico. 2 perguntas. Aí, será que Deus quer uma vida dessa para alguém, lembrando da Cracolândia? Aí a outra. Não, na verdade não é para... É uma pergunta para a gente refletir. Será que Deus quer isso pra gente, esse tipo de vida, pensando na Cracolândia? E outra, será que essas pessoas são felizes? Não tem como. Elas vivem em... Os depoimentos que eu ouço dos dependentes químicos, né, é o seguinte: eles tentam tirar suas próprias vidas, porque eles não aguentam mais essa vida. Não aguenta, é angustiante. E o pior é que você tem o dependente e você tem o codependente, que é a família. Porque o dependente, ele cheira a droga e a família cheira o dependente. Adoece todo mundo adoece. Tudo. Pai, mãe, irmão, esposa, filho. Porque isso envolve tudo, cara. Isso envolve tudo. E agora falando sobre um outro assunto. Essas grandes igrejas por aí, igrejas pomposas, onde é campanha para isso, é campanha para aquilo. Vamos fazer isso. Até pensei algo, mas vou deixar na minha mente, mano. Como que o senhor vê, à luz da Bíblia, essas igrejas pomposas, onde tem a foto do cidadão na frente, mas em momento algum tem a menção da Bíblia, tem a menção da palavra de Deus, esse monte de campanha, essa pedição de dinheiro. Algo tá meio estranho aí, que eu olho para isso e eu não consigo enxergar Deus no meio disso. É muito triste saber que existem pessoas que não têm conhecimento, vão lá, depositam seu dinheirinho suado, fazem isso. Eu até acredito que a intenção do coração da pessoa, por mais que esse pastor, pseudo-pastor, esteja em pecado ou não, esteja errando ou não, essa pessoa vai ser abençoada. Mas dentro disso que eu falei, essas igrejas pomposas. Então, existe nas Escrituras, o Senhor Jesus, em Mateus 24, ele alertou que nos últimos tempos, no seu sermão profético, haveria falsos mestres, falsos profetas, e muitos dariam ouvidos a ele. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que as pessoas buscariam falsos profetas e falsos mestres segundo as suas próprias cobiças e dariam ouvidos à doutrina de demônios. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, diz que há muitos falsos profetas com artimanhas, com lendas, que gananciosos e que acabam conduzindo os libertinos, pessoas, para esse tipo de questão. Então, a Bíblia diz essa característica. Aí você tem que entender uma coisa muito importante. A humanidade gosta de falso profeta. A humanidade gosta de falso mestre. Então, mais são os seguidores dos falsos mestres, dos falsos profetas, das falsas igrejas, falsos líderes, do que das igrejas sérias e bíblicas. Então, se você vai para uma igreja séria, dia de semana, você vai ver um gato pingado lá dentro da igreja. Mas se você vai ver um popstar, um falso profeta, você vai ver lá uma multidão. Vai. Mas por quê? Porque eles querem a mentira, eles querem o engano, eles querem ser enganado. Então esse é... Passa a mão na cabeça, né? Essa é a diferença. John MacArthur Jr. escreveu um livro, Com Vergonha do Evangelho, da editora Fiel.
Porque o que é que os falsos profetas dão para essas pessoas? Entretenimento. Entretenimento, sensação. E só falam o que elas gostam, o que elas querem ouvir. Então, se é profecia, vamos profetizar. Se é revelação, vamos dar revelação. Entendeu? Falsas esperanças, falsas expectativas. Qual é Vê se a teologia da prosperidade deu certo na Europa. Deu certo nos países ricos. Não deu. Porque lá todo mundo tem tudo. Agora, nos países de terceiro mundo, onde há uma necessidade muito grande, uma pobreza, uma miséria, uma desigualdade, a teologia da prosperidade tem um campo aberto, florido. E essas pessoas mal intencionadas, como diz Paulo, esses obreiros do maligno, eles descobriram isso. Que é muito fácil. E viram fizeram uma análise sociológica. Então, transformaram a igreja naquilo que ela não é. Teatro, discoteca, boate, casa de show, sítio de lazer, né? Então você tem igreja com piscina, com society. Meu Deus. Para entretenimento. Então eles começaram a dar o que as pessoas querem, né? De vez de gastar lá fora, fazendo isso, come aqui. Então bota McDonald's, bota cantina, bota barraca, bota tenda. Essa semana eu passei em frente a uma pseudo-igreja e dentro da igreja, essa não teve nem a coragem de ir para o quintal, para o terreno, para o pátio, não. Botou dentro do templo, da nave, onde é feito os cultos, a festa junina. Com bandeirinha, com brincadeira e tal, lá dentro, os membros lá. Barraquinha de bambu. Né? Uma veneração para São João, São Pedro, e vamos que vamos. Você não sabia se era e os crentes tudo... ou era a igreja do cristianismo, né? Então esse movimento, isso tomou conta. Agora, isso é igreja? Igreja é o que a Bíblia diz. Igreja não é uma placa. Igreja não é uma denominação. Igreja é o que a Bíblia diz. Jesus nos ensinou que a igreja é edificada sobre ele, e a igreja é dele. Paulo nos ensinou que a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. A igreja é o povo de Deus. Então, a igreja não é isso, igreja não é isso. Então, quando você começa a ver isso não é igreja. Isso aí é uma boate, é uma discoteca, é um salão de festa, é um mercado. Pode ser tudo. Igreja não. Porque igreja, ela tem sua característica. Igreja tem cara de igreja e ela faz o que é próprio dela. Banco faz o que é próprio do banco. Tudo faz o que é próprio de si mesmo. Agora, transformaram a igreja naquilo que ela não é. E quando você transforma ela deixa de ser o que ela não é mais. Ela não é mais. Porque a igreja é composta pela comunidade dos salvos. A igreja é lavada e remida no sangue de Jesus. A igreja é a proclamadora do evangelho para arrependimento dos pecados, conversão, transformação, santificação. A mudança. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Então, se você não tem transformação, não tem arrependimento, não tem mudança, ou seja, você tem a continuidade do mundo.
com uma nova roupagem, né? Agora com estilo de discoteca, de boate. Então você faz nela o que você quer. Só que botaram nessa discoteca uma placa com o nome igreja. Só que igreja não é o que as pessoas dizem, é o que a Bíblia diz. Se não está enquadrado na missão da igreja, na prática da igreja, na postura da igreja, não é igreja. É seita, é heresia. O que é uma igreja bíblica? Uma igreja bíblica, ela tem como a sua maior autoridade as escrituras. Então ela só reconhece o que a Bíblia ensina e o que a história da igreja apresenta para nós. Uma igreja bíblica, ela tem pregação expositiva, ela é devota na oração e na adoração, no bom testemunho, ela combate o pecado, ela combate o mundo, ela combate a obra das trevas, ela é aplicada à obra missionária, seja ela de missão ou de missões. Ela ajuda as pessoas, ela é edificada à imagem de Jesus dia a dia, como diz, de glória em glória. Ela tem comunhão e ela tem unidade doutrinária. Então, uma igreja bíblica, ela segue esses padrões, que não se encaixa nessas supostas igrejas que você falou. Nesses templos pomposos. Nesses templos pomposos, com esses líderes pomposos. Então, por exemplo, campanha. Tem a foto do pastor na frente, mas não tem escrito igreja, não tem Deus, não tem Jesus, não tem nada, só tem um pastor na frente. Que loucura é essa? Você falou de campanha. Biblicamente, só tem 3 tipos de contribuição. Campanha do carro novo. Dízimo, oferta e doação voluntária. Então, ou é dízimo, ou é oferta, ou é doação voluntária. O Novo Testamento resumiu todas as ofertas e contribuições a essas 3. Dízimo, oferta e doações voluntárias. O que passar disso é procedência maligna. Dízimo, oferta e doações voluntárias. Só isso. Só. A igreja, ela não pode cobrar nem a doação, nem oferta, nem dízimo. Não pode cobrar? Ela não pode cobrar. Ué? Ela pode ensinar. Eu não sabia disso. Sim, claro. Porque ela tem... Eu conheço igreja que cobra. Ela tem que fazer isso como um ato de adoração. Meu Deus. A igreja tem que ensinar os membros a sua responsabilidade como cristão, servo de Jesus, e esse membro tem a responsabilidade de forma generosa, voluntária, ofertar, dizimar e doar. Quando ele não faz isso de forma generosa e voluntária, por mais que ele dê, continua pecando. Então não é só dar. Não, é a intenção. Tem a forma correta. Deus ama aquele que dá com alegria. Se você dá, mas não tem alegria em dar, então não dê nada. Você vai pecar 2 vezes. Caramba, hein? O que eu estava falando aqui, quando o senhor disse que a igreja não pode obrigar, confere? Sim. Dar dízimo, oferta e doação. Eu ouvi um pastor falando a seguinte coisa: se você não dá oferta aqui, ou se você sair do ministério, eu não te abençoo. E segunda coisa, se você deixar de dar dízimo e oferta aqui, que a maldição vai te acompanhar. Olha que loucura. Eu escutei isso. Então, aí nós temos que separar 2 verdades importantes. Loucura, né? Uma coisa é a igreja cobrar. Outra coisa é a responsabilidade do crente. O crente, ele tem o dever de ofertar, dizimar
e doar. É o dever dele. Biblicamente. Biblicamente. Quando ele não faz, ele pode até não fazer. Né? Quando ele não faz, ele está pecando? Está pecando. Por quê? É uma ordenança bíblica. Não é o pastor que instituiu Sim. isso, né? Ele está em desobediência a Deus, que mandou ele dizimar e mandou ele ofertar. Só que Deus mandou ele fazer, mas não fazer por obrigação. Mandou ele fazer por amor. Mandou ele fazer como um ato de adoração, como um ato de generosidade. Entendeu? Então, ele pode não dar. Mas se ele não dá, ele também está errado. Ele também está em pecado. Porque o dever dele é dar. Mas ele tem que dar certo. Não basta dar, tem que dar certo. Qual é a forma de dar certo? É você dar como um ato de adoração. Dar com generosidade e com voluntariedade. Dar com amor. Explica esse dar com da forma certa. Você tem prazer de receber, por exemplo, você ganhou R$1.000. Sim. Você ganhou R$1.000. Você sabe, biblicamente, que esses R$1.000, ele está sendo fruto da provisão de Deus. Você não atribui ao seu esforço, ao seu trabalho. Com isso, não significa que você não trabalhou, não se esforçou. Claro. Mas você só trabalhou, só se esforçou, só levantou porque Deus te deu essa condição. E senão você não se levantava, não trabalhava e não tinha nada. Deus te deu essa condição. Então você recebeu os R$1.000 e você entende que desses R$1.000 que você recebeu, seu é apenas R$900. Porque a palavra dízimo significa a 10ª parte, 10% do que você ganha. Então, antes mesmo de você receber, R$100 já era de Deus. Você nem pegou o dinheiro ainda. R$100 já é de Deus. R$900 é seu. Então, quando chegar os R$1.000 na sua mão, você vai pegar com amor, com satisfação, com prazer, com alegria, os R$100 e vai devolver para Deus aquilo que é dele. E vai apresentar a ele. E ele vai abençoar os seus R$900. Eu ganho R$1.000. Eu não dou dízimo na igreja, não dou oferta na igreja. Eu compro R$100, que é a 10ª parte, de comida E dá para o mendigo. E oferto para alguém. E aí? Você cometeu o pecado de novo. Qual o pecado? O pecado de administrar o dízimo. Você não tem esse poder, nem esse direito. O dízimo só pode ser entregue. Eu vou repetir. O dízimo só pode ser entregue no lugar da adoração. Aonde você adora, você cultua, que é na sua igreja local. E aí você pega o dízimo na sua igreja local e você entrega ele. Só quem tem o direito de administrar o dízimo é a igreja depois que esse dízimo é consagrado. Pegou o dízimo, levou na igreja, ele foi consagrado, aquele recurso está sobre o direito da gestão da igreja. Foi isso que o Senhor confiou. No Antigo Testamento, só quem podia administrar o dízimo era o sacerdote e o levita. O dizimista não tem direito de gestão sobre o dízimo. O direito da gestão está sobre o sacerdote e o levita. No Novo Testamento está sobre a igreja na sua liderança. Só ela tem a legalidade bíblica para gerir esse recurso. Se você quer ajudar aquela pessoa que está precisando, tire dos seus R$900. Aí está certo. Aí tá fazendo correto.
Aí tá fazendo o correto. Ao pegar do dízimo, você já profanou o dízimo. O que é profanar? É quando você faz uso impróprio dele. Isso serve para... Essa palavra profanação serve somente para a questão dízimo? Não. Ela se enquadra em outros contextos também, né? Como, por exemplo, pessoas que fazem anúncio no culto. Homenagem no culto. Estão profanando o culto. Lá das quantas. Anúncio político no culto. Fazer propaganda política. Tá profanando o culto. Eu conheço, meu amigo, eu conheço. Sorteio no culto. Tá profanando o culto. Isso é profanação. Profanação do culto. Eu não tinha muito conhecimento dessa palavra. É desrespeito à casa de Deus. Meu Pai da glória. Né? Então é uma questão muito séria, a questão do dízimo e da oferta. Aí você pode ouvir, mas no Novo Testamento não tem dízimo. Tem sempre uns abençoados que vêm com essa daí. Mas é um equívoco, meu irmão. A história do dízimo precede a lei. O dízimo não é da lei. O dízimo precede a lei. O primeiro a dizimar foi Abraão, que deu a Melquisedeque, que está a mais de 400 anos de distância de Moisés com a lei. Então, veja que Abraão entregou o seu dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Depois, Moisés, debaixo da revelação de Deus, ratifica o dízimo na lei. Ratifica o dízimo na lei. E aí o dízimo passou a ser uma lei para a nação de Israel. Só que o povo sempre vacilando, chegam os profetas. E quando chega lá no profeta Malaquias, Deus ratifica como deve ser o dízimo. Porque eles estavam praticando o dízimo errado. E pela primeira vez na história bíblica, Deus chama de ladrão aquela pessoa que não dizima. Ou que dizima errado. Foi nesse tempo. Foi nesse tempo. Que ou seja, surgiu. Nos profetas. Ou seja, apareceu uma prática pecaminosa associada ao dízimo que não havia lá atrás. Na lei, não dizimar era desobediência à lei. Nos profetas, não dizimar é desobediência a Deus, mas também é roubar a Deus. Algo que não tinha sido dito ainda. Deus adicionou mais esse pecado àquele que não dizima. Estreitou o negócio, hein? Né? O negócio ficou estreito, hein? Roubar a Deus, né? Então, aí vem Jesus no Novo Testamento. Mateus 23, 23. Aonde Jesus manda: vós dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezai o mais importante da lei, que é a fé, a justiça e a misericórdia. Devei fazer essas coisas, que é dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, sem desprezar a justiça, a fé e a misericórdia. Jesus ratificou o dízimo no Novo Testamento. Ratificou o dízimo. Aí vem, em 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo mostra a funcionalidade do dízimo. Em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, Paulo ensina o valor espiritual da contribuição, da oferta e da doação. Né? Então veja que há um direcionamento doutrinário, biblicamente falando, a respeito disso. Uma ordenança, né? É uma ordenança. O mal das pessoas é porque ela... Então, aquele que não dizima, ele está em pecado? Ele está em pecado. Sempre tem uma dificuldade. Então, logo, se ele está em pecado,
A Bíblia diz que quem peca é do diabo, irmão. Ué, é isso que João vai dizer Forte, na hein? sua primeira carta. É forte, hein, Brasil? No capítulo 3, né? A partir do versículo 8, ele vai dizer, ó, quem comete pecado é do diabo. Assim nós conhecemos quem é o filho de Deus e quem é os filhos do diabo. Então, assim, a pessoa não vai ser amaldiçoada, condenada, não é porque ela não deu dízimo, é porque ela está em pecado. Ela abre um precedente. Desobedeceu uma ordenança. Sim, e pode ter certeza que não é só essa. Que se está indo nessa, tem mais uma avalanche vindo atrás. Um abismo chama outro abismo. Isso aí. O negócio vai estreitar mesmo. Isso né? aí. Agora, quem não dá R$1, não dá 100 e não dá 1000. Agora, quem dá tem fidelidade para dar R$1, tem fidelidade para dar 1 milhão. Dá. Que não é a quantidade. Sim. A pessoa já entranhou dentro da pessoa viver, fazer a ordenança e para a pessoa o dinheiro se torna Todo nada. mundo pode dizimar, até uma criança. A mesada que eu dou pro meu filho, se eu der pro meu filho R$1, 10 centavos é de Deus. Ele tira. Entendeu? Ele já tem essa consciência, ele já tira sozinho? Não tira sozinho, né? Ele tem quantos anos? Fala pro pessoal. Tem 6 anos o meu filho. Mas ele tem potencial para dizimar. O que eu quero dizer com isso é que não existe ninguém que não possa dizimar. Ah, sim. Isso é muito bom. Todos podem dizimar. O problema é que o pessoal só quer dizimar quando tá ganhando muito. Mas quem ganha pouco e não dizima, não muito, não vai. Não, a obediência não está na quantidade. Tá na intenção do coração. Justamente. Profundo, hein? É, meu amigo. E vamos falar aqui, ó, do nosso patrocinador, Eldorado Joias. Você que precisa comprar um relógio de qualidade, você que quer presentear a sua mãe, sua esposa, amiga, irmã, ó, tá saindo a nova coleção da Eldorado Joias feminina. É uma peça mais bonita do que a outra. E para você aí, garotão, você que me ouve, você que gosta daquele relógio arrojado, bonito, tem Invicta, tem Bugatti, tem Tommy, tem Lacoste, tem diversas marcas que você pode estar conferindo lá no site. Você vai colocar Eldorado Joias, ou melhor, vou estar deixando aqui embaixo, na descrição dos comentários, o link para vocês. Vou estar deixando um espaço, porque eu não sei se vai estar deixando o link completo, porque eu não sei se o YouTube ele derruba, mas vou deixar embaixo para vocês. Eldorado Joias. E esse foi mais um bate-papo aqui. Eu espero que tudo que foi falado aqui sirva para vocês, porque para mim serviu muito e eu creio que também para o meu amigo serviu, foi de grande valia esse bate-papo abençoado, maravilhoso, saudável, onde a gente está aqui conversando abertamente sobre tudo. Se vocês quiserem algum outro assunto, mandem para cá, mandem para nós. Se vocês quiserem também que o pastor responda perguntas, vocês podem mandar aqui embaixo nos comentários, ou se vocês também quiserem, peça para ele voltar. Vai ser um prazer. Né? Posso fazer a minha propaganda aqui? Pode. Olha, eu quero convidar você para estar conosco no CTE, Seminário Teológico Expandindo o Reino. Ele está sendo realizado na sede da nossa igreja, que é a Igreja Batista Expandindo o Reino, na rua Aquiles Escocelli, no Mutondo, em São Gonçalo. Nosso número para contato é 96410-1576. Nós temos 2 cursos, que é o médio em teologia e o avançado, que é o correspondente ao bacharel em teologia, mas com um diferencial, com ênfase em espiritualidade e missões, formando obreiros, preparando para a obra na seara do rei. E o outro anúncio importante que eu quero fazer é que nós trabalhamos na CRERC com grupos de mútua ajuda,
que são ambulatórios que a gente monta em lugares estratégicos, onde as pessoas que são dependentes químicas podem visitar e ter ali um acompanhamento terapêutico com reuniões temáticas, com os 12 passos, né? Na mesma metodologia do AA e do NA, e com conselheiros em dependência química para ajudá-los e avaliar o seu quadro clínico, se o seu caso é de terapia de grupo, se é de internação. Então tem sempre uma equipe muito abençoada. E lá na nossa igreja, toda terça-feira, às 19h30, nós temos o grupo Chegando Junto, né, para receber você ali na pessoa do pastor Regino, presbítero Arnaldo, diácono Wesley Schwab, né, o irmão Cleito, diaconisa Marisa, irmã Bruna, são os nossos conselheiros em dependência química para receber e ajudá-los, né? Quero deixar aqui esse recado. Há outros grupos também no Marambaia, que é o grupo Maná, Nova Cidade em Itaboraí, Tanguá lá em Basílio, lá no Salgueiro, no Boaçu, Campo Grande, Santa Cruz, Valença, são os lugares que a gente tem esses ambulatórios para ajudar as pessoas a deixarem as drogas e ter uma vida saudável para si mesmo e para a glória de Deus. E como a gente costuma dizer lá no grupo, só por hoje funciona. Eita! Meus amigos, como vocês puderam ver, o homem está engajado aí nos projetos sociais, ajudando na restauração de vidas. Você que conhece alguém, você que precisa, por favor, leve esse vídeo adiante, porque a gente nunca sabe. Às vezes tem alguém que precisa e essa pessoa está próximo de nós. Mas a gente não sabe. Compartilhe esse vídeo, deixa aí nos comentários se você conhece alguém, se você precisa de ajuda. Vou estar deixando um WhatsApp aí embaixo, que é para vocês estarem entrando em contato comigo, para que eu possa passar o contato dele, passar o contato dos grupos, para que vidas possam estar sendo alcançadas. Não deixe para depois, compartilhe esse vídeo, porque compartilhando você ajuda esse podcast que nós estamos começando, estamos dando início agora, e eu creio que nós vamos crescer muito em nome de Jesus e poder estar alcançando vidas, ajudando pessoas, tirando as pessoas dessas coisas baixas, sujas, porque nós estamos aqui para poder agregar, somar e, muito além disso, falar do amor de Deus para as pessoas. Eu só tenho a agradecer a vocês. Vou dar mais uma palavra a ele também de considerações finais, de agradecimento, mas não se esqueça, deixa aí o seu like, estoura o dedo no like para poder estar ajudando a gente. Se você não conhece o canal dele, vai lá, confere, porque é muito bom o conteúdo. Lá você pode estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus e sendo alimentado. Não é religião, não é denominação, não. É Jesus Cristo, é o amor, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Amém? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu só tenho a agradecer por esse segundo episódio. Vambora. Quem você quer ver aqui no terceiro episódio? E aí? Deixa aí pra gente. Conhece alguém legal? Conhece alguém com uma história de vida legal? Marca aí nos comentários. Chama pra cá que nós vamos chamar e vamos bater um papo legal, descontraído. Aqui estamos para conversar, trazer conhecimento, agregar e vambora. Considerações finais, meu amigo? Alnei Júnior, quero te agradecer pelo convite, estar aqui no podcast do Cabra Macho, e para mim é uma satisfação muito grande. Quero me colocar aqui à sua disposição, à disposição da sua audiência, peço aí o like, peço aquela confirmação, aquele joinha, e propague isso, porque você, ao fazer isso, você não está ajudando apenas ao podcast, ao Alnei Júnior, mas sim alcançar vidas. Há muita gente precisando de ajuda, a situação é crítica, é séria, né? Há até uma gíria aí que eu acho que é interessante, o bagulho é doido, a situação tá séria e o papo é reto. Então vamos junto aí
para a gente poder ser um verdade. fator de bênção e edificação na vida de muita gente. Meus amigos, muito obrigado por você estar ligadinho aqui no Cabra Macho Podcast, o meu podcast, o seu podcast, o nosso podcast. Vambora, brigadão, tamo junto. Forte abraço, família!